Esposa começou a academia e mudou totalmente. Era por causa do personal. Sabe quando você tem uma daquelas intuições que algo está errado, mas todo mundo ao seu redor está te parabenizando? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Primeiro, deixa eu me apresentar. Roberto, 29 anos. Trabalho com logística há 6 anos. Casado com a Mariana há 4 anos. Ela tem 27. Assistente administrativa numa empresa de contabilidade. Conheci ela numa festa de um amigo em comum. Namoramos 2 anos antes de casar. Relacionamento normal, sem grandes dramas. Aqueles altos e baixos comuns de qualquer casal, e até janeiro deste ano, quando minha vida virou de cabeça para baixo. A Mariana sempre foi o tipo de pessoa que olhava a academia de longe e fazia cara de nojo. Sabe aquela galera que fala a academia não é pra mim e ainda zomba de quem vai? Era ela. Durante todo o nosso relacionamento, ela sempre disse que exercício físico era coisa de gente que não tem o que fazer. Netflix, delivery do McDonald's, sofá da sala. Essa era a tríade sagrada dela nos fins de semana. E olha, eu nunca forcei nada. Tentava incentivar caminhadas no parque, uma corrida de manhã, mas ela sempre encontrava uma desculpa, e muito cansada, muito quente, muito frio, muito tarde, muito cedo. Em dezembro do ano passado, ela até fez piada quando passamos na frente de uma academia. Olha só os escravos da esteira, ela disse rindo. Pagam para sofrer. Eu prefiro gastar minha grana com coisas que me fazem feliz. Por isso, imaginem minha surpresa quando, numa segunda-feira qualquer de janeiro, ela chegou em casa com uma novidade bombástica. Amor, adivinha? Decidi cuidar da minha saúde. Me matriculei na academia do bairro hoje. Ela anunciou toda animada, balançando uma sacola com roupas esportivas novas. Cara, eu fiquei genuinamente chocado, mas num sentido positivo. Tipo, finalmente. Durante anos tentei incentivar ela a se exercitar, não por questão estética, mas por saúde mesmo. Meu pai teve problemas cardíacos cedo por sedentarismo, então sempre fico preocupado com essas coisas. Pensei, legal, minha esposa está finalmente evoluindo, madurando, se preocupando com o futuro. Que idiota ingênuo eu fui. No começo, tudo parecia legitimamente normal. Ela estabeleceu uma rotina, segunda, quarta e sexta-feira, sempre das 19 horas às 21 horas. Chegava em casa visivelmente suada, ou pelo menos era isso que eu pensava, reclamando de dor muscular típica de quem está começando, falando sobre os exercícios básicos que tinha aprendido. Eu até zoava carinhosamente, olha só quem virou fitness influencer. Ela ria, dizia que estava se sentindo mais disposta, era a melhor decisão que havia tomado. Compramos uma balança nova para ela acompanhar o progresso. Ela começou a pesar toda manhã, anotar num caderninho, tirar fotos do espelho. Parecia genuinamente empolgada com a jornada fitness. Eu me senti orgulhoso, como se fosse uma conquista nossa, sabe? Mas aí começaram as mudanças, de sutis no início, mas que foram se intensificando. Primeira red flag, o guarda-roupa fitness dela virou mais caro que minha roupa de trabalho. Em 2 semanas, a Mariana havia comprado 3 conjuntos de legging top que custavam R$ 200 cada, tênis de corrida de R$ 400, sendo que ela nem corria, uma garrafinha térmica importada de R$ 80, fones de ouvido Bluetooth específicos para treino de R$ 300, até um relógio Smartwatch para monitorar batimentos cardíacos de R$ 600. Amor, não tá exagerando um pouco? Isso tudo deu quase R$ 2.000, e eu comentei quando vi as notificações do cartão de crédito. Roberto, se vestir bem e ter os equipamentos certos ajuda na motivação. É investimento na minha saúde, no meu bem-estar. Você não quer que eu desista? Ela respondeu com aquele tom de quem estava sendo super racional. Ok, faz sentido. Pensei, quem sou eu para julgar? Se ela está levando a sério, é melhor ter os equipamentos adequados mesmo. Segunda red flag, na produção para ir treinar. Gente, a mulher começou a se arrumar para suar como se fosse para uma festa de casamento. Maquiagem completa, base, corretivo, rímel, batom, cabelo escovado e com babyliss, perfume. Para ir na academia. Eu achava estranho, mas ela sempre tinha uma justificativa. Mari, você não acha meio contraditório se perfumar para suar por 2 horas? Ai, Roberto, me sentir bem e bonita ajuda muito no rendimento do treino. É psicológico, aumenta a autoestima. Li numa revista que mulheres que se cuidam antes do exercício têm melhor performance. Sei, nunca ouvi falar disso, mas também não sou especialista em psicologia esportiva. Terceira red flag, e as idas à academia foram aumentando progressivamente. Começou com 3 vezes por semana, depois virou 4, logo estava indo 5 vezes. Em março, já estava indo todos os dias, incluindo sábado e domingo. Sempre tinha uma justificativa
técnica. Hoje é dia de cardio intensivo. Preciso fazer treino de pernas. Em aula de dança que não posso perder. Domingo é dia de treino funcional especial. Eu chegava em casa às 18 horas do trabalho e ela já estava se aprontando para sair. Jantávamos rápido. Ela pegava a bolsa de academia e saía. Voltava pontualmente às 21 horas. Ia direto para o banho. Depois jantava alguma coisa light. Assistia um pouco de TV e dormia. Nossa rotina de casal praticamente desapareceu. Quarta red flag. A transformação física dela era impressionante, mas aconteceu rápido demais. Em 2 meses e meio, a Mariana havia perdido 8 quilos. Estava com o abdômen definido, braços torneados, pernas firmes, postura completamente diferente. Todo mundo elogiando. Família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Era que transformação incrível. Você está um arraso. Conta o segredo. E eu ali, marido orgulhoso, postando fotos dela no Instagram com legendas do tipo minha esposa determinada e transformação que inspira. O problema é que eu conhecia o corpo da Mariana há 6 anos. Sabia que ela nunca teve facilidade para perder peso, sempre reclamava do metabolismo lento. E de repente, em menos de 3 meses, ela havia atingido a melhor forma física da vida adulta dela. Algo não batia, mas eu não queria ser o marido paranoico questionando o sucesso da esposa. Galera, alguém mais acha suspeito quando alguém muda drasticamente em pouco tempo? Ou sou eu que tô sendo exagerado? Deixem nos comentários. Quinta red flag. A Mariana virou especialista em nutrição esportiva da noite para o dia. De uma pessoa que comia hambúrguer no café da manhã, ela passou a falar sobre janela anabólica, déficit calórico, macronutrientes, quantas gramas de proteína por quilo de peso corporal ela precisava consumir, em que horário tomar BCAA, ou o melhor pós-treino para hipertrofia feminina. Onde diabos ela tinha aprendido tudo isso? Quando eu perguntava, ela dizia: estou pesquisando muito na internet, seguindo perfis de nutricionistas esportivos, em muito conteúdo bom no YouTube. Fazia sentido, mas o nível de conhecimento técnico dela estava muito avançado para alguém que havia começado há poucos meses. Sexta red flag. E nossa intimidade começou a declinar drasticamente. Antes fazíamos amor pelo menos 3 vezes por semana, às vezes mais nos fins de semana. Depois que ela começou na academia, se rolasse uma vez por semana era muito. Sempre tinha uma desculpa fitness related. Estou muito cansada do treino de hoje, as pernas estão doendo muito, preciso dormir cedo para render no treino de amanhã. Li que exercício intenso diminui a libido temporariamente. Quando eu insistia um pouco mais ou tentava ser romântico, ela ficava irritada. Roberto, você não entende que estou numa fase de foco total na minha transformação. Preciso do seu apoio, não da sua pressão. Sétima red flag. O celular dela virou Fort Knox. Antes do episódio academia, a Mariana deixava o telefone jogado em qualquer lugar da casa. Eu podia pegar para ver as horas. Ela às vezes até pedia para eu responder mensagem para alguém quando estava ocupada. Depois, o celular estava permanentemente grudado na mão dela ou sempre de cabeça para baixo quando pousava em algum lugar. Começou a receber muitas mensagens durante exatamente o horário que ela deveria estar na academia. Quando eu perguntava quem era, ela respondia vagamente: é o pessoal da academia mesmo. Grupo de treino feminino trocando dicas. Umas meninas que conheci lá compartilhando receitas fit. Atualização, pessoal. Muita gente perguntando nos comments anteriores sobre os sinais. Ou ser mais específico sobre o que me deixava intrigado. E oitava red flag. E essa foi a que mais me incomodou. Ela chegava da academia bem demais. Sabe quando você treina pesado por 2 horas? Você chega em casa demolido, suado, cabelo desgrenhado, com aquele cheiro característico de quem se exercitou de verdade. A Mariana chegava como se tivesse saído de um salão de beleza. Cabelo praticamente intacto, no máximo ligeiramente úmido na raiz. Maquiagem ainda no lugar, talvez um pouco borrada, mas nada demais. Sem aquele cheiro forte de suor que você espera. Um dia, comentei casualmente: e nossa, amor, você tem uma resistência incrível. Treina pesado por 2 horas e sempre chega fresquinha. Mal parece que se exercitou. A reação dela foi completamente desproporcional ao meu comentário inocente. Ficou visivelmente nervosa. Começou a gaguejar. Disse que cada pessoa sua de um jeito diferente. Talvez ela tivesse um tipo de suor menos perceptível. O ar-condicionado da academia era muito potente. Ela sempre tomava um banho rápido lá antes de vir para casa. Foi a partir desse dia que ela começou a chegar em casa e ir diretamente para o banho, sem nem me cumprimentar direito. Preciso tirar essa roupa suada urgente, ela dizia, mesmo eu não sentindo cheiro algum nela. Então apareceu o personagem principal desta história, o Thiago. No início foram apenas menções casuais. Aprendi um exercício novo hoje. O instrutor me corrigiu. Alguém da academia me deu uma dica. Depois as referências foram ficando mais específicas e frequentes. O Thiago me ensinou a forma correta de fazer agachamento
treinamento hoje. Segundo o Thiago, minha postura nas costas melhorou muito. O Thiago recomendou eu aumentar a proteína e diminuir carboidrato. O Thiago disse que meu progresso está acima da média. Thiago para cá, Thiago para lá. O cara virou consultor oficial de fitness da minha esposa. Aparentemente, ele tinha opinião sobre tudo e a alimentação, suplementação, horário de treino, até sobre que roupa era melhor para cada tipo de exercício. Quem é esse Thiago mesmo? Perguntei numa dessas. Ah, é o personal trainer da academia, amor. Ele é muito bom, entende muito de treino feminino, em várias certificações, super profissional. Ela respondeu de forma natural, mas eu notei que ela desviou o olhar enquanto falava. Interessante. Sempre que eu sugeria conhecer essa academia maravilhosa, ou até mesmo treinar junto com ela, já que ela estava gostando tanto, a Mariana tinha uma montanha de desculpas criativas. Ah, você não vai conseguir acompanhar meu ritmo. Já estou num nível intermediário. Aquela academia é mais focada no público feminino. Você ia se sentir deslocado. O Thiago está com a agenda super lotada. Não está pegando alunos novos. Seria melhor você começar em outro lugar, para não atrapalhar minha concentração. Atrapalhar a concentração dela? Para fazer exercício? Que tipo de concentração extrema é necessária para usar uma esteira? As coisas ficaram ainda mais estranhas quando ela começou a ter treinos extras e atividades especiais. O Thiago marcou uma aula de funcional especial no sábado de manhã, ou fazer uma reavaliação física completa no domingo com ele. Hoje tem treino personalizado. O Thiago vai focar nos meus pontos fracos. Ele ofereceu uma consultoria nutricional gratuita, ou ficar um tempinho a mais. Cara, eu não sou uma pessoa paranoica por natureza, mas alguma coisa estava muito errada. Minha esposa estava passando mais tempo com esse Thiago misterioso do que comigo, e sempre tinha uma justificativa fitness para tudo. Resolvi investigar discretamente. Primeiro, procurei a academia na internet para conhecer melhor os serviços. Era um estabelecimento pequeno, típico de bairro, com fotos simples no site, e algumas esteiras, aparelhos básicos, uma salinha para aulas em grupo. Nada muito sofisticado. Liguei para lá fingindo ser um cliente interessado. Olá, gostaria de saber sobre os serviços de personal trainer de vocês. A atendente foi bem clara. Oi. Então, a gente não oferece serviço de personal trainer individual não. Aqui é só treino livre com orientação geral dos nossos professores, e algumas aulas em grupo tipo Zumba, funcional, mas personal trainer particular a gente não tem. Meu sangue literalmente gelou. Se a academia não oferecia personal trainer individual, quem diabos era esse Thiago que estava treinando minha esposa individualmente há meses? Segunda-feira seguinte, saí do trabalho mais cedo. Inventei uma desculpa qualquer para o chefe e fui direto para a academia no horário que a Mariana deveria estar treinando. Cheguei lá às 19h30 e passei 20 minutos vasculhando todo o espaço. Não era muito grande, dava para ver tudo facilmente. Mariana não estava lá. Procurei 2, 3 vezes. Olhei na área de musculação, na sala de aulas em grupo, na esteira, na bicicleta ergométrica. Nada. Fui até a recepção. Com licença, você conhece uma aluna chamada Mariana Santos? Morena, 1,65, cabelo cacheado, sempre muito arrumada? Assim, conheço a Mariana. A recepcionista respondeu sorrindo. Mas ela não aparece aqui há umas 2, 3 semanas. Pensei que tivesse cancelado a matrícula. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Minha esposa saía de casa religiosamente 5 vezes por semana, há meses, dizendo que ia para a academia, mas não estava frequentando a academia há semanas. Então onde ela estava passando 2 horas por dia? E principalmente, quem era esse Thiago que não trabalhava na academia? Atualização importante, e muita gente perguntando nos comentários sobre o que eu fiz depois de descobrir. Calma, galera, a história fica mais interessante, e na quarta-feira seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo, e ia seguir minha própria esposa. Saí do trabalho normalmente, mas ao invés de ir direto para casa, estacionei numa rua próxima com visão da nossa casa. 18h45 em ponto, e Mariana saiu toda produzida como sempre. Conjunto de academia novo, tênis branquinho, cabelo escovado, maquiagem impecável, bolsa esportiva tiracolo. Ao invés de virar à direita em direção à academia, ficava a 5 quarteirões de casa, ela virou à esquerda e tomou o caminho completamente oposto. Segui mantendo distância segura. Ela dirigiu por cerca de 15 minutos através de bairros que eu nem sabia que ela conhecia, até chegar num condomínio residencial classe média alta na zona sul da cidade. Estacionou na frente de um dos prédios e ficou no carro mexendo no celular. Poucos minutos depois, desceu um cara do prédio. Alto, moreno, ombros largos, músculos bem definidos visíveis mesmo com a camisa. Claramente era alguém que malhava de verdade há anos. Tinha uns 25 anos, no máximo. Esse definitivamente era o famoso Thiago. Vi ele se cumprimentando na calçada. E não era cumprimento de instrutor e aluna, galera. Era cumprimento de bem. Vocês sabem. Ela tocou o braço
dele de forma carinhosa. Ele passou a mão na cintura dela. Ficaram conversando bem próximos. Viram de algo íntimo que ele falou no ouvido dela. Depois de uns 5 minutos de conversa na calçada, eles subiram juntos para o prédio. Ela tinha a chave na mão e que ia ali, estacionado a uma distância segura, completamente em choque, processando o que havia acabado de ver durante exatas 2 horas. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender há quanto tempo isso estava acontecendo, quantas mentiras eu havia engolido, o quão idiota eu tinha sido. 21 horas em ponto, exatamente o horário que ela sempre chegava da academia. Eles desceram juntos. Mais carinhos na calçada. Ela entrou no carro. Ele ficou na porta do prédio acenando até ela sumir na esquina. Cheguei em casa antes dela, obviamente. Quando a Mariana chegou 20 minutos depois, estava com a mesma aparência de sempre, cabelo arrumado, sem cheiro de suor, roupas de academia impecáveis. Oi, amor. Como foi o treino hoje? Perguntei, testando minha capacidade de agir normalmente. Ah, foi ótimo. Intenso demais. O Thiago me ensinou uns exercícios novos para glúteo. Estou sentindo que minha evolução está acelerando. Acho que logo vou conseguir aumentar a carga dos agachamentos. Ela respondeu naturalmente, me dando um beijinho no rosto antes de ir para o banho. Exercícios para glúteo rinde. Ela não estava mentindo sobre estar sentindo evolução. Só não era do tipo que eu imaginava. Para quem está perguntando nos comentários, sim, eu confirmei a rotina nos dias seguintes. Era religioso. Segunda, quarta, sexta, sempre o mesmo esquema. Apartamento do Thiago, 2 horas certinhas. Histórias elaboradas sobre treinos que nunca existiram. Obviamente, stalkeei o cara nas redes sociais. Não foi difícil encontrar. Em uma cidade relativamente pequena, Thiago mais academia não tinha muitas opções. Thiago Mendes, 25 anos, vendedor em uma loja de suplementos esportivos. Solteiro. Perfil no Instagram cheio de fotos malhando. Poses no espelho da academia. Uma academia de verdade, diferente da que minha esposa supostamente frequentava. No feed dele, foto de 2 taças de vinho com legenda companhia perfeita. 2 pratos sofisticados num restaurante, de jantar especial. Foto do pôr do sol na praia com texto momentos únicos ao lado de quem importa. Claramente não estava solteiro como o status do Facebook indicava. Então era isso. Minha esposa estava tendo um caso extraconjugal há meses. E eu aqui, orgulhoso marido, postando no Instagram sobre a transformação fitness inspiradora dela, elogiando a dedicação e disciplina dela para a família e amigos. O pior de tudo, e as mudanças físicas da Mariana eram reais, mas não vinham de exercício. Era a motivação de estar se cuidando, fazendo dieta e caprichando na aparência para impressionar outro homem. A euforia, a energia renovada, o brilho no olho, tudo isso que eu atribuía aos benefícios do exercício físico era na verdade o efeito de estar apaixonada por outra pessoa. Mantive a farsa por mais 2 semanas, enquanto planejava internamente como confrontar a situação da forma mais inteligente possível. Continuei sendo o marido bobão que acreditava piamente na súbita paixão da esposa por vida saudável. Elogiava o progresso dela, perguntava sobre os treinos, até sugeri comprarmos uma esteira para casa para ela complementar os exercícios da academia em dias de chuva. Não precisa, amor. Exercício em casa não tem a mesma motivação da academia. Lá tem o ambiente, as pessoas, o incentivo do pessoal, e ela respondeu, incentivo do pessoal mesmo. Mas por dentro, eu estava formulando um plano. Pessoal, pelos comentários vejo que vocês estão ansiosos para saber como confrontei a situação. Vou contar exatamente como foi. Na sexta-feira seguinte, decidi jogar a bomba atômica e Mari, tem uma novidade. Decidi começar a treinar também. Que tal você me apresentar essa academia maravilhosa? Posso conversar com o famoso Thiago para ele montar uma planilha personalizada para mim? A mudança na expressão do rosto dela foi cinematográfica. Literalmente consegui ver o pânico tomando conta. Ela ficou pálida, os olhos arregalaram, começou a gaguejar. E não sei se ele está atendendo pessoas novas agora, e a agenda dele está bem cheia. Sem problema. Que tal eu ir junto com você hoje? Converso com a recepção, conheço as instalações, vejo como funciona. Se não der para começar hoje, pelo menos já fico sabendo dos preços e horários disponíveis. Agora ela estava em pânico total. Começou a inventar desculpa atrás de desculpa. A academia estava com problema no ar-condicionado. O Thiago tinha cancelado o treino dela naquele dia. Estava tendo reforma em alguns equipamentos. Sexta-feira era muito cheio e não era bom dia para visita. Que coincidência, eu disse mantendo um tom casual. Já que você não vai treinar hoje, que tal aproveitarmos para jantar fora? Faz tempo que não saímos só nós dois. Podemos ir naquele
naquele restaurante italiano que você gosta. O desespero no rosto dela era visível a olho nu. Inventou na hora que tinha um compromisso inadiável com uma amiga do trabalho. Era aniversário de alguém e ela já havia confirmado presença. Não podia cancelar em cima da hora porque seria muito indelicado. Mais mentiras para cobrir a mentira original. Era impressionante a capacidade dela de criar ficções em tempo real. Foi nesse momento que decidi encerrar o teatro. E Mariana, qual é o endereço exato da sua academia? Vou ligar lá agora mesmo para perguntar sobre horários e preços dos personal trainers. O terror absoluto que ela demonstrou me confirmou tudo que eu precisava saber. Ela sabia que eu ia descobrir que ela não frequentava academia nenhuma há meses. Não existia personal trainer naquele lugar. Toda a elaborada encenação dos últimos meses ia desmoronar em questão de minutos. Roberto, e eu preciso te contar uma coisa. E ela começou com a voz completamente embargada, as mãos tremendo. Não precisa, Mariana. Eu interrompi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Eu já sei sobre o Tiago. Sei que vocês se encontram no apartamento dele toda segunda, quarta e sexta. Sei que você não pisa numa academia há semanas. Sei que nossa vida inteira virou uma mentira elaborada. A Mariana literalmente desabou. Caiu sentada no chão da cozinha e começou a chorar de uma forma que eu nunca tinha visto. Aquele choro convulsivo, desesperado, de quem sabe que foi pega numa mentira gigantesca sem possibilidade de fuga. Entre soluços e lágrimas, ela confirmou tudo. Conheceu o Tiago numa loja de suplementos há 4 meses. Quando foi comprar um shake de proteína, ela nem usava. A gente descobriu depois. Começaram a conversar sobre exercícios. Ele se ofereceu para dar algumas dicas. Trocaram números de telefone para ele mandar algumas orientações por WhatsApp. Das orientações por mensagem, evoluiu para encontros casuais só para conversar sobre treino. Dos encontros casuais, para um café rápido para ele explicar melhor sobre nutrição. Do café, para almoço para discutir um plano de exercícios personalizado. Do almoço, e bem, vocês conseguem imaginar a progressão. Segundo ela, o apartamento era alugado pelo Tiago especificamente para os encontros deles. Ele dividia um apartamento com mais 2 pessoas, então precisavam de um lugar mais reservado para as consultorias. Sim, ela realmente usou a palavra consultorias para descrever o que eles faziam lá. A história da academia foi a desculpa perfeita para justificar as saídas regulares de casa. Como eu sempre incentivei ela a se exercitar, foi natural demais eu apoiar e até ficar orgulhoso da nova fase dela. Foi só confusão no início. Ela tentou explicar entre lágrimas. Não era para acontecer nada, era só orientação mesmo. Mas aí a gente foi se conhecendo melhor, conversando sobre outras coisas além de exercício, e foi surgindo uma desconexão. Conexão. Ela chamou traição de 4 meses de conexão. A justificativa dela foi o clássico repertório, e nosso relacionamento estava numa rotina chata. Ela se sentia pouco valorizada e desejada em casa. Eu estava sempre focado no trabalho e não prestava atenção nela. O Tiago a fazia se sentir especial, bonita, desejada de novo. Era incrível como ela conseguiu transformar a própria traição em culpa minha de alguma forma. Aparentemente, eu que tinha forçado ela a procurar atenção fora de casa por ser um marido negligente. Eu estava confusa. Não sabia como terminar com você sem te magoar. Ela continuou. O Tiago estava me pressionando para tomar uma decisão definitiva sobre nosso casamento. Ele queria que eu me separasse para a gente assumir o relacionamento, mas eu tinha medo de jogar fora 4 anos de casamento por uma paixão que podia não dar certo. Ah, então ela estava me fazendo um favor mantendo a farsa e consideração da parte dela. Mas sabem o que mais me machucou de tudo? Não foi nem a traição física em si, foi a elaboração meticulosa da mentira. Durante meses, ela olhou nos meus olhos todos os dias e contou histórias detalhadas sobre treinos que nunca existiram, sobre progresso físico que vinha de outros motivos, sobre um personal trainer que estava ajudando muito na evolução dela. Me fez acreditar que eu estava casado com uma mulher determinada que estava se transformando para melhor. Cheguei até a me orgulhar da disciplina e foco dela. Postei várias vezes nas redes sociais sobre como era inspirador ver a pessoa que amamos evoluindo. Quantos dos nossos amigos devem ter rido pelas costas sabendo da verdade? A Mariana implorou perdão de todas as formas possíveis. Disse que terminaria tudo com o Tiago naquele mesmo dia. Bloquearia ele de todas as redes sociais. Faria qualquer coisa para salvar nosso casamento. Prometeu transparência total, e eu poderia ter acesso ao celular dela quando quisesse, às redes sociais, ao e-mail, a tudo. Roberto, por favor, não joga fora tudo que construímos por causa de um erro meu. Eu amo você, sempre amei. Isso com o Tiago foi só uma fase de confusão, uma besteira que ficou fora de controle. Dá uma segunda chance para a gente, mas a confiança não é algo que se reconstrói com promessas vazias e acesso a redes sociais. Como eu poderia acreditar em qualquer palavra que saísse da boca dela depois de meses de mentiras tão elaboradas? Como dormir tranquilo ao lado de uma pessoa que era capaz de criar
criar uma realidade paralela inteira e representar o papel de esposa dedicada todas as noites. Mariana, eu disse com a voz mais controlada que consegui. Você teve 4 meses inteiros para escolher entre nosso casamento e o Tiago. Você escolheu ele todos os dias durante esse tempo. Agora eu também estou fazendo minha escolha. Ela ainda tentou argumentar. Falou sobre terapia de casal, sobre como todo mundo comete erros, sobre segundas chances e perdão. Mas eu já tinha tomado minha decisão naquele momento. Não era só sobre a traição, era sobre a capacidade dela de me enganar de forma tão sofisticada e sistemática. Segunda-feira de manhã, primeira coisa que fiz, liguei para um escritório de advocacia especializado em direito de família. Marquei consulta para o mesmo dia. Levei todas as evidências que tinha conseguido, fotos do Tiago e da Mariana juntos, prints das redes sociais dele, comprovantes de que ela não frequentava a academia que alegava. O advogado foi bem direto. Com essas provas de infidelidade, o processo de divórcio vai ser tranquilo. Como vocês não têm filhos e a maioria dos bens está no seu nome, ela não terá direito à pensão alimentícia. Uma semana depois, a Mariana recebeu os papéis do divórcio. A reação dela foi de choque total. Ela realmente achou que conseguiria me convencer a perdoar e esquecer tudo. Você não vai nem tentar terapia de casal? Não vai lutar pelo nosso casamento? Ela perguntou incrédula. Mariana, eu lutei pelo nosso casamento durante 4 anos. Você que desistiu quando escolheu o Tiago. O processo foi relativamente tranquilo porque não tínhamos filhos e nossos bens eram limitados. O apartamento estava no nome dela, herança da família. Eu fiquei com meu carro e minhas coisas pessoais. Dividi uma conta poupança que tínhamos, mas o valor não era significativo. O que mais me importava naquele momento era recuperar minha dignidade e paz de espírito, não patrimônio material. Atualização importante. 3 meses depois, pessoal, muita gente pedindo update sobre o que aconteceu com a Mariana e o Tiago. A história tem reviravolta. 3 meses depois que o divórcio foi finalizado, soube através de uma amiga em comum que o grande amor da Mariana e do Tiago havia terminado. Aparentemente, tirar uma mulher casada do marido é uma coisa empolgante. Assumir todas as responsabilidades de um relacionamento sério com uma recém-divorciada é outra completamente diferente. Segundo essa amiga, eles começaram a ter problemas sérios assim que precisaram sair da fantasia do apartamento secreto e lidar com a realidade de um relacionamento oficial. O Tiago, que era solteiro e acostumado com liberdade total, não estava preparado para namorar uma mulher que acabará de sair de um casamento de 4 anos e tinha expectativas de estabilidade e comprometimento. Além disso, parece que a diferença financeira entre eles se tornou um problema. A Mariana estava acostumada com um padrão de vida de casal com 2 rendas estáveis. O Tiago, vendedor de loja de suplementos de 25 anos, não conseguia bancar os gostos mais sofisticados dela. Ela esperava que ele substituísse você completamente, mas o cara nem tinha carro próprio. A amiga me contou. Ficaram brigando por bobeira. Ele não queria ir em restaurante mais caro. Ela reclamava que ele só queria ficar em casa assistindo filme. O relacionamento durou exatos 2 meses e meio após nosso divórcio ser finalizado. O Tiago terminou com ela alegando que ela era muito complicada e que precisava focar na carreira. Traduzindo, percebeu que sustentar os caprichos de uma ex-esposa não era tão divertido quanto imaginou. Mais uma atualização. 6 meses depois, sobre como minha vida mudou, e enquanto isso, minha vida começou a tomar rumos que eu jamais havia imaginado. Nos primeiros meses após a separação, admito que foi difícil. Não pela saudade da Mariana, essa passou rápido, mas pela sensação de ter sido enganado de forma tão elaborada. Comecei a questionar minha capacidade de confiar nas pessoas, de perceber sinais, de não ser novamente um idiota ingênuo. Resolvi investir em terapia, coisa que nunca havia cogitado antes. A psicóloga me ajudou muito a processar não só a traição, mas alguns padrões de comportamento que eu tinha desenvolvido durante o casamento. Percebi que realmente havia me anulado em várias situações, colocava as vontades da Mariana sempre antes das minhas, e tinha medo de decepcionar ou confrontar. Ironicamente, decidi começar a treinar de verdade, não por questão estética, mas porque precisava canalizar a energia de forma positiva. Me matriculei numa academia, uma de verdade, com personal trainers licenciados. Comecei a correr no parque todos os dias antes do trabalho. Em 4 meses, havia perdido 12 quilos que nem sabia que precisava perder. Ganhei massa muscular, melhorei a postura, a disposição, a autoestima. Era engraçado como a transformação fitness fake da Mariana acabou me inspirando a ter uma transformação real. Renovei completamente meu visual, corte de cabelo moderno, barba bem feita, guarda-roupa atualizado. Não era sobre impressionar ninguém, era sobre me reconectar comigo mesmo, recuperar a autoestima que havia sido abalada. No trabalho, parecia que uma névoa havia sido retirada da minha mente. Sem os problemas constantes em casa, sem a ansiedade de tentar entender comportamentos estranhos da Mariana,
minha produtividade e criatividade dispararam. Consegui uma promoção que estava perseguindo há 2 anos, um aumento salarial de 35%. Roberto, você parece um homem novo, meu chefe comentou. Não sei o que mudou, mas você está mais focado, mais proativo. Continue assim. Voltei a cultivar amizades que havia negligenciado durante o casamento. Comecei a sair com os amigos regularmente, fazer happy hours, ir ao cinema, viajar nos fins de semana para cidades próximas. Retomei hobbies antigos como tocar violão e ler. A Mariana sempre criticava como perda de tempo. Atualização especial, 8 meses depois, sobre conhecer alguém novo. Foi assim que conheci a Carolina. Ela apareceu na minha vida da forma mais natural possível, sem drama, sem complicação. Estávamos trabalhando em um projeto conjunto. Ela é arquiteta e nossa empresa estava desenvolvendo um complexo logístico que precisava de expertise em design de espaços industriais. As reuniões de trabalho começaram a se estender além do necessário. As conversas técnicas evoluíam naturalmente para assuntos pessoais. Descobri que ela também havia passado por uma separação recente. O ex-marido tinha saído do país por trabalho e decidiu não voltar. Então havia uma compreensão mútua sobre recomeços. Carolina tem 32 anos, é inteligente, bem-sucedida profissionalmente, independente financeiramente, acima de tudo, valoriza honestidade e transparência acima de qualquer coisa. Quando contei para ela sobre meu divórcio recente e as circunstâncias que levaram a ele, ela me ouviu sem julgamentos. Qualquer pessoa que é capaz de manter uma mentira elaborada por meses tem sérios problemas de caráter. Ela disse, a perda foi dela, não sua. Você parece ser um cara íntegro que mereceu coisa muito melhor. Começamos a nos conhecer devagar, sem pressa, construindo uma base sólida de amizade e respeito mútuo antes de evoluir para algo romântico. Era tudo diferente do que tinha sido com a Mariana desde o início do nosso relacionamento. Não havia jogos mentais, não havia mistérios desnecessários, não havia segundas intenções. Carolina é transparente sobre tudo e onde vai, com quem fala, o que faz nos momentos livres. O celular dela fica jogado em qualquer lugar. Ela às vezes até pede para eu responder mensagens quando está dirigindo. É uma conexão genuína e madura entre dois adultos que se escolhem conscientemente todos os dias, não porque dependem um do outro emocionalmente ou financeiramente. Atualização bombástica. 1 ano depois, o reencontro, e exatamente 1 ano após descobrir a traição, algo aconteceu que fechou definitivamente esse ciclo da minha vida. Era uma terça-feira à noite. Eu estava num restaurante japonês muito bom no centro da cidade, comemorando o aniversário de namoro de 4 meses com a Carolina. Estávamos conversando sobre uma viagem que planejávamos fazer juntos para Gramado no mês seguinte, indo de alguma piada interna nossa, quando uma figura conhecida se aproximou da nossa mesa. Mariana. Ela estava visivelmente diferente e mais magra, mas não de forma saudável. Uma aparência cansada, roupas simples, sem aquela produção exagerada que ela fazia na época da academia. Parecia ter envelhecido vários anos em poucos meses. Parou do lado da nossa mesa, ignorou completamente a presença da Carolina e começou a falar comigo como se estivéssemos sozinhos. Roberto, por favor, eu preciso falar com você. Só 5 minutos. É muito importante. Carolina, uma elegância e maturidade que me impressionou. Disse calmamente, e eu vou ao banheiro para vocês conversarem. E se levantou. Segurei gentilmente a mão dela. E não precisa, amor. Qualquer coisa que a Mariana tenha para falar pode ser na sua frente. Não temos mais segredos para esconder. Foi quando aconteceu algo que jamais imaginei presenciar. Mariana, na frente de Carolina, de outros clientes do restaurante, de garçons, literalmente se ajoelhou ao lado da nossa mesa e começou a fazer uma cena que parecia saída de novela mexicana. Roberto, eu cometi o maior erro da minha vida, ela disse entre lágrimas dramáticas. Você era o melhor marido do mundo e eu joguei tudo fora por pura estupidez. O Thiago me largou. Estou passando por dificuldades financeiras. Perdi o emprego. Por favor, me dá uma segunda chance. Prometo que vou ser a esposa perfeita que você merece. O restaurante inteiro estava olhando. Alguns garçons se aproximaram para ver se estava tudo bem. Carolina voltou para a mesa no meio da cena e ficou visivelmente constrangida, mas permaneceu ao meu lado com postura digna. Mariana continuou o show, e eu aprendi a lição. Roberto, agora sei o valor do que tinha com você. Faria qualquer coisa para voltar no tempo e não cometer essa burrice. Você pode me perdoar? Pessoal dos comentários. E sim, foi constrangedor demais. Mas esperem para ver minha resposta. E eu olhei para aquela mulher. Um dia eu amei mais que tudo. Eu achava que conhecia. Por quem faria qualquer sacrifício. E senti uma mistura estranha de pena e alívio profundo. Pena pela situação em que ela havia se colocado. Pelo
pelo desespero que estava demonstrando publicamente, e alívio por ter me livrado de uma pessoa capaz de criar fantasias tão elaboradas e depois fazer cenas teatrais quando as consequências chegaram. Me inclinei um pouco na direção dela e disse, com a voz mais calma e firme que consegui, Mariana, primeiro, levanta daí, por favor. Você está se humilhando e constrangendo todo mundo aqui. Esperei ela se levantar e se recompor minimamente antes de continuar. Segundo, eu te agradeço sinceramente por ter me traído. Vi a expressão de choque total no rosto dela. Sua traição foi o melhor presente que você poderia ter me dado. Me fez descobrir quem eu realmente era. Me forçou a crescer como pessoa. Me mostrou que eu merecia algo muito melhor. Me trouxe até a Carolina. Me ensinou o que é um relacionamento de verdade baseado em respeito mútuo e honestidade. Olhei para Carolina. Estava ao meu lado. E depois voltei para Mariana. Terceiro, desejo sinceramente que você se recupere dessa fase difícil e encontre sua felicidade. Mais longe de mim. Nosso ciclo terminou definitivamente no dia em que você escolheu criar uma vida dupla ao invés de conversar comigo sobre os problemas do nosso casamento. Mariana ainda tentou argumentar, falar sobre segundas chances, sobre como pessoas cometem erros e merecem perdão, sobre como ela estava uma pessoa diferente agora. Mas eu me levantei, deixei o dinheiro do jantar na mesa, ofereci o braço para Carolina e disse, Mariana, boa sorte na sua vida. Não entre mais em contato comigo. Atualização final. Presente momento. Como está minha vida hoje? E hoje, 1 ano e meio depois de descobrir a traição, posso dizer com absoluta certeza que tomei todas as decisões certas. Carolina e eu estamos morando juntos há 8 meses. Dividimos todas as responsabilidades de forma equilibrada. Temos projetos em comum, viajamos regularmente, nos divertimos juntos, mas acima de tudo, nos respeitamos profundamente. Não há jogos mentais, não há mentiras, não há desconfiança. É uma relação madura entre dois adultos que se escolhem conscientemente todos os dias. Ela me ensinou que relacionamento não é sobre dependência emocional ou completar metades. É sobre duas pessoas inteiras que decidem construir algo juntas. Profissionalmente, continuo evoluindo. Recebi mais uma promoção recentemente e agora gerencio uma equipe de 15 pessoas. Estou considerando fazer um MBA executivo que a empresa se ofereceu para custear. Fisicamente e mentalmente, estou na melhor fase da minha vida. Continuo treinando regularmente, numa academia de verdade, correndo, cuidando da alimentação. A terapia me ajudou a desenvolver uma autoestima sólida e a estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. Sobre a Mariana, pelos poucos comentários que chegam até mim através de conhecidos em comum, ela conseguiu um emprego novo, em uma empresa menor e com salário menor, mas pelo menos está empregada. Parece ter se estabilizado emocionalmente também, segundo minha ex-cunhada. Não sei se está namorando alguém e sinceramente não me interessa. Desejo que ela seja feliz, mas essa felicidade não tem nada a ver comigo. A vida é muito curta para desperdiçarmos com pessoas que não reconhecem nosso valor.